Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje leremos o capítulo 17, A Humanidade em Colapso. O livro da Apocalipse no Novo Testamento tem intrigado cristãos e curiosos desde que foi escrito por João o Divino, cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus o Cristo. Seus místicos presságios sobre o aparecimento de uma besta ou anticristo no fim dos tempos e as previsões catastróficas que resultariam desta aparição, no entanto, não eram novidade. Afinal, prognósticos semelhantes haviam sido registrados muito antes por profetas da Torá, como Daniel, Jeremias, Isaías e Ezequiel. No entanto, não foram somente os profetas judeus ou apóstolos cristãos que anteviram uma humanidade em colapso. Para os gregos antigos, o desenrolar da história era cíclico, de modo que o mundo, como conhecemos, já teria sido destruído e reconstruído inúmeras vezes. Os ciclos de degeneração da humanidade ocasionalmente fazem com que as forças da natureza, representadas pelos personagens do panteão divino, se voltem contra os homens, causando pragas, desastres naturais e destruição. No livro Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, o poeta se dirige a seu irmão Perses, condenando sua conduta corrupta tão comum aos homens de sua época. Pois ao invés de dedicar-se ao trabalho, Perses preferia entrar em conflitos políticos e disputas judiciais com o intuito de obter lucro fácil, um comportamento que seu irmão Hesíodo condenava veementemente, pois considerava que associações com esta finalidade haviam sido, no decorrer da história, o estopim para a degeneração de povos e nações. Dirigindo-se a seu irmão, como se ele fosse o arquétipo dos homens de sua época, Hesíodo declarou: Ó Perses, ouve a justiça e não aumentes a desigualdade entre os homens. A desigualdade é um mal para o pobre mortal e nem o nobre pode carregá-la com facilidade, pois cedo ou tarde é abatido por seu peso. Os que para estrangeiros e conterrâneos dão sentenças retas e em nada se desviam do justo, para esses a cidade prospera e nela o povo floresce. Naquela terra vigora a paz, nutriz de jovens, e jamais para eles Zeus, que vê longe, reserva a penosa guerra. Segundo o poeta, para que povos e nações vivam em paz, seus líderes devem prezar pela boa aplicação do direito como meio de promover justiça social. O trabalho braçal ou intelectual deve ser visto por todos como algo que enobrece o homem. Todos devem participar da produção e juntos partilhar igualmente dos frutos produzidos por indivíduos comprometidos com o crescimento saudável da coletividade, respeitando os recursos que a boa Mãe Terra lhes oferece. Quando não o fazem, tais nações estão fadadas à ruína, pois seu povo considera que quanto menos trabalho algo exige, melhor é aquela ocupação, criando cenários em que os que mais trabalham ganham menos e os que menos trabalham ganham mais, de modo que a desigualdade social aumenta e com ela a violência e a infelicidade dessa nação. Se a promoção do lucro de certos indivíduos e corporações e do poder de uns sobre os outros é mais importante que a promoção de meios e oportunidades para que todos cresçam igualmente, não se pode esperar que todos vivam em paz. E na tentativa de ludibriar a população com falsas promessas de segurança, militariza-se a nação subjugando os mais vulneráveis, enquanto juízes e legisladores aceitam propinas dos poderosos e julgam conforme lhes for mais conveniente, garantindo-lhes mais poder e riqueza pelas sentenças distorcidas que eles mesmos promulgam. Não se pode esperar que haja justiça em tal nação, e sem justiça não há nação. Muitas foram as sociedades antes da de Hesíodo que seguiram o mesmo caminho e encontraram semelhante fim. Os primeiros humanos, segundo o poeta, viveram uma época de ouro. Ele explica: como deuses viviam, o coração sem cuidados, sem contato com sofrimento e miséria. Em nada a débil velhice estava presente, mas sempre iguais quanto aos pés e às mãos, alegravam-se em banquetes e festas, fora de todos os males, e morriam como que vencidos pelo sono. Tudo o que é bom possuíam. A terra fecunda produzia seu fruto espontaneamente, muito e de bom grado. Eles, voluntária e tranquilamente, repartiam os trabalhos, tendo bens abundantes. Segundo Hesíodo, os homens da época de ouro se ocupavam do bem-estar uns dos outros e edificavam-se uns aos outros, a fim de que todos tivessem fartura e fossem felizes.
ele não diz o que fez com que essa sociedade utópica chegasse ao fim. Outras fontes, no entanto, dão-nos uma visão mais ampla do que lhe sucedeu. Um relato semelhante é registrado no livro de Jasher, um livro apócrifo encontrado nas ruínas do Templo de Jerusalém, destruído pelas forças do imperador Tito após a grande revolta judaica contra o Império Romano acontecida no ano 70 d.C. O livro de Jasher foi supostamente escrito por um antigo historiador judeu que teve acesso a registros de eventos antediluvianos. Ele escreveu: "E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou a todos os seus homens a sabedoria de Deus e os seus caminhos, e os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque e vieram a ouvir a sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto os primeiros como os últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque quando souberam da sua sabedoria e ajoelharam-se perante ele, e também exigiram que Enoque os governasse, e ele assim o fez. E eram ao todo 130 reis e príncipes, e elegeram Enoque como seu governante, e todos se submeteram ao seu poder e comando. E Enoque lhes ensinou sabedoria, conhecimento e os caminhos do Senhor, e promoveu a paz entre eles. E houve paz em toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e promoveu a justiça e a retidão entre o seu povo, e os guiou pelos caminhos do Senhor." Note que foi a preocupação em promover um governo mundial que garantisse justiça e igualdade para todos, bem como valores morais e conhecimento secular andando lado a lado, que permitiu que aquele povo florescesse. E como afirma uma tradução alternativa do livro de Gênesis feita por Joseph Smith entre os anos de 1830 e 1831 e canonizada entre os santos dos últimos dias com o título de Livro de Moisés, o temor do Senhor estava sobre todas as nações, tão grande era a glória de Deus que se achava sobre seu povo. E o Senhor abençoou a terra, e eles prosperaram sobre as montanhas e sobre os lugares elevados e floresceram. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Se não havia pobres, eles certamente não viviam segundo o modelo de sociedade que vivemos. A nossa sociedade promove a crença na oportunidade em decorrência do mérito, embora na prática se viva a oportunidade em decorrência da origem e do meio. E não havendo oportunidade para todos, a corrida rumo ao sucesso está fadada ao fracasso para muitos. Nossa sociedade é uma fábrica de miseráveis. O fato de termos partido de regimes monárquicos nos acostumou a ver uma elite no poder. E em nome de manter tal elite dando as cartas das oportunidades, alimentamos a desigualdade entre os povos. Nos relatos de Jasher, Moisés e Exildo, a decisão pela paz partiu desta elite, que abriu mão dos lucros exorbitantes que promovem a desigualdade e aceitou ser regida pelos conselhos de Enoque, promovendo assim igualdade entre os povos. Voltando ao relato de Jasher, a história prossegue. Enoque foi e reuniu todos os habitantes da terra, ensinou-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes divinas instruções e disse-lhes: Foi requerido de mim que subisse ao céu, mas ainda não me foi dado a saber o dia de minha ida. Agora, pois, ensinarei a sabedoria e o conhecimento e darei instruções de como vocês devem agir sobre a terra onde vocês podem vir a habitar. E assim o fez. E ele lhes ensinou a sabedoria e conhecimento e deu-lhes instrução e os repreendeu. E colocou perante eles estatutos e juízos para serem obedecidos sobre a terra. E promoveu a paz entre eles e os ensinou sobre a vida eterna, e habitou com eles por algum tempo, ensinando-lhes todas essas coisas. Enquanto os filhos dos homens estavam com Enoque e Enoque lhes falava, eles levantaram os olhos, e a semelhança de um grande cavalo desceu do céu, e o cavalo andou no ar. E disseram, pois, a Enoque o que tinham visto, e Enoque disse-lhes: Por minha causa este cavalo desceu sobre a terra, chegou a hora em que devo partir e não ser mais visto entre vocês. E o cavalo desceu e parou diante de Enoque, e todos os filhos dos homens que estavam com Enoque o viram, e Enoque proclamou, dizendo: Onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor seu Deus? Que venha hoje a Enoque, antes que seja tirado de nosso meio.
E todos os filhos dos homens se reuniram e foram a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra com seus príncipes e conselheiros permaneceram com ele naquele dia, e Enoque ensinou os filhos dos homens sabedoria e conhecimento e deu-lhes instruções divinas, e ele lhes ordenou que servissem ao Senhor e andassem em seus caminhos todos os dias de sua vida, e ele continuou a promover a paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou no cavalo, e ele saiu, e todos os filhos dos homens foram atrás dele, cerca de 800.000 homens, e eles seguiram por um dia de jornada. No segundo dia lhes disse: voltem para suas tendas, porque vocês me seguem, talvez morram se vierem comigo. E alguns deles voltaram, e os que ficaram seguiram com ele por mais 6 dias de jornada, e Enoque disse-lhes todos os dias: voltem para suas tendas, para que não morram. Mas eles não estavam dispostos a voltar, e eles seguiram com ele. No 6º dia, os homens que ficaram abraçando-lhe disseram: iremos com você aonde você for, assim como vive o Senhor, só a morte nos separará. E insistiram tanto em ir com ele, que ele parou de lhes dissuadir. E eles foram atrás dele e não voltaram. Quando os reis voltaram, fizeram um recenseamento a fim de saber o número de dissidentes que haviam seguido com Enoque, e isso aconteceu no 7º dia que Enoque subiu ao céu em um redemoinho com cavalos e carros de fogo. E no 8º dia, todos os reis que tinham estado com Enoque enviaram suas tropas para resgatarem os homens que haviam seguido Enoque àquele lugar onde ele subiu ao céu. E todos aqueles reis seguiram com suas tropas ao lugar e encontraram a terra cheia de neve. E sobre a neve havia grandes pedras de gelo, e os reis disseram entre si: venham, vamos romper a neve e ver se os homens que seguiram Enoque estão mortos sob os destroços desta avalanche. E eles os procuraram, mas não conseguiram encontrá-los, pois eles haviam subido aos céus. No livro de Gênesis, o relato é bem mais sucinto. E Enoque viveu 365 anos, e Enoque andou com Deus e não estava mais na terra, porquanto Deus para si o tomou. A questão não é o quanto estes livros são precisos a respeito dos acontecimentos reais que ele se propõe a relatar, até porque na maioria destes relatos a escrita usada era logográfica, de modo que as palavras carregavam significados muito maiores e mais complexos do que aquilo que lemos de fato. Por exemplo, quando no texto de Jasher ele diz que um grande cavalo desceu do céu, sabemos que cavalos não possuem asas e não costumam descer do céu. Então, ao invés de pensarmos que o autor estava escrevendo um texto mitológico ou meramente fictício, fazendo com que desconsideremos seu valor histórico, precisamos entender que, ao usar tais logogramas, o autor pode estar querendo fazer referência à função do animal e não ao animal em si. Nesse caso, por exemplo, podemos ler que um meio de transporte de grandes proporções desceu do céu. E, pelo jeito, aquele meio de transporte assustou o povo, pois foram correndo avisar Enoque. O próprio Enoque parecia temer o destino dos homens que o seguiram, alertando-os quanto ao risco que corriam de acompanhá-lo até o lugar em que, a bordo de outras aeronaves semelhantes, os carros de fogo do registro de Jasher, eles foram levados da terra. Se aquelas aeronaves viajaram no tempo ou no espaço para ir buscar Enoque e os milhares de homens e mulheres que o seguiram, não sabemos. Tampouco sabemos o destino de tais pessoas. Não nos cabe fazer conjecturas acerca de assuntos que, para os próprios autores destes livros, eram consideradas um mistério sobre as quais procuraram deixar um registro tão preciso quanto lhes foi possível escrever. O que sabemos é que, desde que a Terra encobriu esta raça naquela avalanche, eles se tornaram divindades pela vontade de Zeus Grande, nobres terrestres guardiões dos humanos perecíveis. Eles vigiam as sentenças e as cruéis ações, vestidos de bruma vagando por toda a terra. Distribuidores de riquezas obtiveram esse privilégio de reis. As riquezas a que Hesíodo se refere são as palavras de sabedoria de Enoque, que em seu tempo fez reis se curvarem a ele e se sujeitarem a seus conselhos. Tendo unificado o povo a fim de que não mais existissem castas sociais, nem preconceito, nem disputas entre eles, Enoque ergueu naquela terra uma sociedade próspera e pacífica, porque prezava pela justiça e igualdade de seu povo. Quando este mesmo Enoque apareceu a Judas, irmão de Tiago, disse-lhe que aquele senhor que o levara consigo e junto com ele milhares dos habitantes de sua cidade, voltaria no futuro para descer a mão de seu julgamento sobre uma raça ainda mais degenerada que todas aquelas que as haviam precedido, a nossa.
E eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Os homens da raça de ouro descritos por Hesíodo, que possivelmente eram os mesmos homens da cidade de Sião descritos por Jasher, Moisés e tantos outros, eram pessoas que se ocupavam do bem-estar uns dos outros e se edificavam compartilhando tanto conhecimento secular quanto valores éticos e morais, a fim de que todos tivessem fartura e fossem livres e felizes. Os valores éticos e morais daquele povo eram a honestidade, bondade, amor, liberdade, igualdade, respeito, educação e justiça. Além disso, eles promoviam a paz ao evitarem conflitos de percepção desnecessários que viessem a gerar qualquer tipo de discriminação ou preconceito entre eles. O que fez dessas pessoas uma raça de ouro foi o fato de entenderem como nação que não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos, e que a paz de uma nação só é alcançada quando a consciência dos indivíduos que compõem esta nação é levada a sério e respeitada. Pois se há minorias que não podem viver em paz do modo que melhor lhes convém, já não há paz em tal nação. Quando Hesíodo diz que eram todos iguais tanto nos pés quanto nas mãos, está falando de calçados e joias, da existência ou não de calos que simbolizem trabalho excessivo, pois não havia castas sociais nem a preocupação de parecer superior ao outro. Não havia pobres entre eles, pois os interesses dos grandes em algum momento foram deixados de lado até que todas as oportunidades fossem dadas aos pequenos, a fim de que crescessem à estatura dos maiores até que todos fossem iguais. E isso aconteceu porque os grandes entenderam que se não abdicassem de seu lucro excessivo e poder, jamais haveria paz entre eles. Uns ajudavam os outros e todos divertiam-se juntos. E por terem acesso a tecnologias que eram desconhecidas aos povos que os sucederam, haviam controlado o envelhecimento e as doenças, de modo que eram longevos e saudáveis e tinham uma aparência jovial, mesmo na velhice. Segundo Hesíodo, após a Era de Ouro que começou com Adão e terminou com Enoque, uma nova era surgiu. Então, os que têm moradas olímpicas fizeram uma segunda raça muito pior que a primeira, a de prata, que não se assemelhava à de ouro nem em corpo nem em pensamento. Mas o filho junto à mãe querida por 100 anos era nutrido, um grande tolo brincando em sua casa. E quando tornavam-se adolescentes e alcançavam a flor da idade, viviam por pouco tempo, padecendo dores com sua insensatez, pois não podiam conter uma presunçosa insolência uns para com os outros, nem queriam servir aos imortais, nem sacrificar nos santos altares dos bem-aventurados, como é justo para os humanos conforme os seus costumes. Enoque disse: E vi o Senhor, e ele pôs-se diante de minha face e falou comigo. Sim, como um homem fala com outro, face a face. E ele disse-me: Olha, e mostrar-te-ei o mundo pelo espaço de muitas gerações. E aconteceu que olhei para o vale de Chum, e eis um grande povo que habitava em tendas, que era o povo de Chum. E o Senhor tornou a dizer-me: Olha, e olhei para o norte, e vi o povo de Canaã, que habitava em tendas. E o Senhor disse-me: Profetiza. E eu profetizei, dizendo: Eis que o povo de Canaã, que é numeroso, irá batalhar contra o povo de Chum e matá-los até destruí-los por completo. E o povo de Canaã dividir-se-á na terra, e a terra será estéril e infecunda, e nenhum outro povo viverá ali, a não ser o povo de Canaã. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor, e a sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. O povo de Canaã não havia sido desprezado por causa de sua cor, como muitos precipitadamente podem concluir numa leitura superficial destes versículos. Eles haviam aniquilado o povo de Chum e foram desprezados por isso. E não somente por terem no feito, mas pelo motivo que os levou a fazê-lo.
pois se associaram em segredo com os poderosos de seu tempo e destruíram nações inteiras em nome da obtenção de mais poder e riqueza. E nação levantou-se contra nação, de modo que os homens, por causa das guerras, passaram a viver menos. E assim, as obras das trevas começaram a prevalecer entre todos os filhos dos homens, e Deus amaldiçoou a terra com uma pesada maldição e ficou irado com os iníquos, com todos os filhos dos homens que ele fizera. Os iníquos a que se refere este versículo eram os que realizavam obras das trevas, ou em outras palavras, planos que promovem lucro e riqueza de modo corrupto e criminoso, sobre os quais Moroni declarou: e toda nação que apoiar tais combinações secretas para obter poder e lucro, até que se espalhem pela nação, eis que será destruída, pois quem a institui visa destruir a liberdade de todas as terras, nações e países, e causa a destruição de todos os povos. No entanto, apesar de seus crimes, Hesíodo diz que desde que a terra encobriu também esta raça, eles são chamados de bem-aventurados mortais. Quando Enoque foi enviado a compartilhar suas palavras de sabedoria com os povos da terra, ele continuou a chamar todo o povo ao arrependimento, com exceção do povo de Canaã. Não é que o povo de Canaã vivesse em retidão e por isso não precisasse que Enoque endireitasse os seus caminhos. A proposta de Enoque era a de que os ricos servissem aos menos abastados até que não houvesse mais pobres entre eles. Uma mensagem que certamente não seria bem recebida entre o povo de Canaã daquela época, que estava cego por causa de seu modo de vida ganancioso e corrupto. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram muito atraentes, e eles entraram em suas aldeias e cidades e escolheram as mais belas, e as violentaram e as levaram consigo para que lhes servissem como esposas. E o Senhor disse: meu espírito não pelejará com os homens para sempre, pois embora o homem também seja carne como eu, seus dias não passarão dos 120 anos. Quando os filhos dos deuses estupraram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, estes se tornaram poderosos gigantes, outrora conhecidos por sua violência e pilhagens. Os Nefilim antediluvianos faziam parte, segundo Hesíodo, de uma raça nascida das trincheiras, terrível e vigorosa. Eles se ocupavam dos funestos trabalhos de Ares, o deus da guerra, e de violências. E trigo não comiam, mas tinham um coração impetuoso de aço. Eram toscos, grande força física e braços invencíveis cresciam de seus ombros sobre um corpo robusto. Suas armas eram de bronze suas casas, trabalhavam com bronze, ferro negro não existia. Vencidos por suas próprias mãos, desceram à mansão bolorenta do gélido Hades anônimos. Também a eles, embora espantosos, a morte negra os conquistou e deixaram a esplendente luz do sol. Hesíodo não nos dá outros detalhes sobre o colapso da raça humana ao fim da Era de Bronze, pois sua preocupação era mostrar ao seu irmão Perses que a cada nova geração a raça humana parecia afundar ainda mais na lama da corrupção, sendo a sua época, a Era de Ferro, a mais decadente de todas até então. Somente 700 anos depois, o poeta romano Ovídio nos dá mais detalhes sobre o declínio da geração de bronze. No livro Metamorfoses, o poeta romano conta que boatos chegaram aos ouvidos dos deuses de que a maldade e os crimes da humanidade haviam atingido um ponto em que não havia mais como os controlar. Prontamente rompeu a veia do mal em crimes nefastos por toda parte. A modéstia, a verdade e a fé fugiram da terra, e em seu lugar vieram as artimanhas, as conspirações e as armadilhas, a violência e o maldito amor pelo lucro. Diante dos boatos acerca deste comportamento criminoso dos mortais, Jove, o Jeová romano, haveria dito: ansioso para provar que tais boatos eram falsos, desci do alto Olimpo e, como um homem, viajei pela terra. Levaria muito tempo para contar todos os crimes que vi manchar a mão dos homens. Afinal, o infame boato era muito menos infame do que a verdade. Eu tinha passado pelos horripilantes covis das bestas de Menala e pelos bosques frios de pinheiros dos montes de Cilene,
e ao pôr do sol cheguei ao trono e morada inóspita do rei da Arcádia. Dei sinal de que um Deus havia chegado entre eles e as pessoas começaram a me adorar. Licaon, o rei daquelas terras, zombou de suas orações piedosas e disse: Logo descobrirei e nem precisarei me esforçar muito para isso se este sujeito é Deus ou mortal. E ninguém duvidará da verdade. Naquela noite ele planejou me matar enquanto eu dormia um sono pesado, atacando-me de surpresa. E assim esperava testar a verdade. E não se dando por satisfeito, ele tomou um refém que havia sido enviado pelos Molossianos, cortou-lhe a garganta e o esquartejou ainda vivo, e com algumas partes dele fez um ensopado, e as outras assou na fogueira. Mas assim que o vi colocar aquela abominação sobre a mesa, eu me vinguei ao inflamar toda aquela casa contra seu senhor. E tal rei fugiu aterrorizado na direção de campos desolados, onde clamava em voz alta na esperança de ser ouvido. Sua boca ainda salivava com sua costumeira ganância por sangue, e ele se voltou contra os que pastoreavam ovelhas, deliciando-se no abate. Já não ostentava a pompa de roupas caras, tinha os cabelos desgrenhados, rastejava pelos campos em peles de lobo, e em nada lembrava aquela figura imponente que antes havia sido. No entanto, tinha ainda o mesmo cabelo grisalho, o mesmo rosto feroz, os mesmos olhos brilhantes, a mesma imagem de selvageria bestial. Uma casa caiu, mas não somente uma casa merecia ter caído. Por onde quer que as planícies da terra se estendam, a fúria selvagem reina suprema, e qualquer um perceberia que isso se dá por causa das criminosas conspirações secretas. Que todos eles paguem e que não demorem a receber as penalidades que eles merecem. E assim Jove, com a ajuda de seu irmão Netuno, decidiu dar cabo da humanidade em um dilúvio. Os romanos acreditavam que a humanidade teria sido criada a partir da argila de um titã chamado Prometeu, que era considerado o protetor da raça humana. Quando este titã soube que Jove pretendia destruir a humanidade, alertou seu filho Deucalião que, à semelhança do Noé bíblico e do mesopotâmio Utanapishtim, utilizando-se de troncos de acácias, construiu uma arca para que pudesse permanecer vivo quando viessem as grandes águas. O dilúvio devastou toda a terra, deixando apenas o topo do Monte Parnaso acima das águas, onde Deucalião e Pirra, sua esposa, encontraram refúgio. A Arca de Noé teria aportado no topo do Monte Ararat, na Turquia, e Utanapishtim teria descansado seu barco nas encostas do Monte Nizir, no Iraque. Mais de 250 histórias já foram catalogadas por pesquisadores que colheram dados de quase 200 diferentes culturas espalhadas em todos os continentes acerca de um grande dilúvio que teria destruído a humanidade. A semelhança das narrações é impressionante. Se cada um desses povos preservou por milênios a história de sobreviventes em diferentes partes do globo, ou se todos estão narrando os mesmos acontecimentos com limitações de fidelidade impostos pelo tempo, pelas restrições da língua ou pela má interpretação daqueles a quem a história foi contada, não há como saber. O fato é que houve uma grande catástrofe global precedida por um período de terrível aquecimento causado pela ganância dos homens da geração de bronze, que em sua ânsia por poder e riqueza perderam respeito pela vida e feriram a própria terra e seus habitantes, sendo depois feridos por eles e por ela. Quando as águas escoaram, Deucalião e Pirra entraram em um templo que havia permanecido de pé no topo do Monte Parnaso para oferecerem sacrifícios à deusa Temis e perguntarem como eles haveriam de repovoar o mundo. Temis, a deusa da justiça, lhes disse através de um oráculo que eles deveriam sair do templo, cobrir o rosto com um véu, despir-se de suas vestes e atirarem os ossos de sua mãe para trás. Deucalião entende que a mãe a que Temis se refere seja a terra, e que os ossos devem ser os destroços daquela grande catástrofe. Seguindo as instruções do oráculo, eles despiram-se de suas vestes antigas como um símbolo de abandono a antigos costumes, cobriram os olhos como sinal de que não se deixariam contaminar pelos despojos daquela geração corrupta, de modo que seriam imparciais quanto a que pedras, ou seja, quanto a que vestígios daquela civilização decaída, eles jogariam para trás. E por jogar para trás, entenda-se que eles destruiriam, muito possivelmente derretendo-os em fornalhas, a fim de que ganhassem nova forma.
e desse modo deixando para trás as riquezas, destruindo as moradas e rejeitando o que aquelas antigas sociedades se orgulhavam em ostentar, Deucalião e Pirra foram construindo uma nova humanidade, uma raça de ferro. Daí vem a dureza de nossa raça, assim como a nossa resistência ao sofrimento. O nome Pirra, ou Pira em latim, significa fogueira ou fornalha onde se queimam os mortos. O nome Deucalião é derivado de Deucos, que é uma variação de Gleukos, que significa vinho novo e doce, e Halieus, que significa navegador, o que indica que este personagem possivelmente se ocupava do transporte de vinho e, por isso, dominava a arte da navegação. Coincidentemente, o Noé bíblico também queimou oferendas sobre o altar ao descer com sua família da arca, comunicou-se com deidades que o instruíram sobre o que ele e sua casa deveriam fazer a partir de então para se multiplicarem abundantemente sobre a terra, plantou uma vinha no alto do monte e bebeu do vinho doce de sua primeira colheita e, ficando bêbado, despiu-se diante de todos os de sua casa, enquanto 2 de seus filhos de costas aproximaram-se para cobrir sua nudez. Elementos semelhantes podem ser encontrados no mito do Utanapishtim babilônico e em outros tantos espalhados por diferentes culturas pelo mundo. Obviamente, a história de um homem que viveu há mais de 5.000 anos e que construiu uma arca na qual abrigou todas as espécies de animais para repovoar a Terra após um desastre natural catastrófico nos parece algo muito distante da realidade. Mas se em alguns anos alguém dissesse que a NASA está construindo uma estação espacial que levará material genético de boa parte das espécies catalogadas por cientistas em nossa biosfera para serem cultivadas in vitro e espalhadas pela superfície de Marte, depois de terem conseguido controlar a estratificação das camadas polares do planeta vermelho, evitando a sublimação do gelo e permitindo a formação de grandes oceanos que nessas intervenções anteriores lavaram a ferrugem daquelas montanhas arenosas, criando uma atmosfera que permite que a porção seca abrigue vida, muito possivelmente não acharíamos tão difícil de acreditar. A cada nova década, temos criado tecnologias que nos colocam cada vez mais próximos desta realidade. Mas se em 1958, quando a Agência de Administração Espacial Americana foi fundada, fizéssemos tal prognóstico, qual seria a chance de sermos levados a sério? O fato é que em menos de 200 anos, nossas tecnologias deram um salto gigantesco. O que nos faz pensar que isso não possa ter acontecido em outros momentos da história humana na Terra? E se guerras nucleares destruíssem hoje todo o conhecimento que nossa sociedade produziu, como gerações futuras contariam nossa história? Que termos eles usariam para se referir às agências como a NASA ou grandes corporações como Google e Facebook? Como eles descreveriam nossos carros, aviões, transatlânticos e edifícios? Será que eles diriam que cavalos desciam dos céus? Ou que homens cruzavam os mares nos estômagos de gigantes baleias? Ou que em nossa ambição de sermos como os deuses construíamos torres que tocavam o céu? E se em um futuro próximo pudéssemos desenvolver tecnologias que nos permitissem controlar doenças e retardar o envelhecimento, de modo que pudéssemos viver centenas ou mesmo milhares de anos, nossa visão sobre a genealogia dos primeiros patriarcas ou sobre a Era de Ouro, descrita por Hesíodo, seria vista com o mesmo ceticismo que havemos hoje? E como seria nossa visão a respeito de Deus? Esta foi a reação de Gilgamesh, o herói mesopotâmico, ao encontrar-se com aquele semideus que há muito repovoara a terra após o dilúvio. Disse Gilgamesh a Utanapishtim, o distante: Eu olho para você, Utanapishtim. Não há nada de diferente na sua forma. Você é exatamente como eu. Não há qualquer diferença, você é igualzinho a mim. Como você conseguiu vir morar aqui com os deuses? Como você encontrou a vida eterna? E nós possivelmente teríamos a mesma reação se pudéssemos ver os deuses face a face. Segundo o relato de Noé, sua embarcação ficou à deriva por cerca de 1 ano até aportar no monte que ele chamou de Ararat. Qual a chance de um navio passar 1 ano à deriva e atracar praticamente no mesmo lugar onde zarpou?
Muito possivelmente, todas as histórias antediluvianas narradas no texto bíblico devem ter ocorrido em alguma terra muito distante daquela onde a arca foi parar. Mormons acreditam que as histórias dos primeiros patriarcas, de Adão a Noé, tenham acontecido em algum ponto da América antediluviana, onde corriam os rios Tigre e Eufrates originais, e que após o dilúvio, ao descer da arca, Noé deu esses mesmos nomes a rios que hoje se encontram na Síria, pois a arca foi carregada até lá pelas águas do dilúvio. E quanto aos animais? Como caberia em um navio com pouco menos de 200 metros de comprimento todos os animais da Terra em pares? Ou ainda, como teria sido possível aos humanos viverem trancados por um ano neste zoológico flutuante? Havia de fato animais na arca? O texto babilônico sugere uma outra versão para a história, na qual Utanapishtim teria sido instruído a levar o material genético de todos os animais em sua arca e não os animais propriamente ditos, o que faria muito mais sentido. Mas, para aceitarmos tal relato, precisaríamos admitir que a revolução científica pode ter ocorrido outras vezes na história da raça humana neste planeta. Se a tecnologia antediluviana permitia que o Noé babilônico conhecesse técnicas de criogenia e manipulação genética que só foram desenvolvidas muito recentemente em nossa história, não seria tão absurdo imaginar que um banco de dados genético coubesse em uma arca de 200 metros de comprimento. Homem de Churupac, filho de Ubartutu, destrua sua casa e construa um barco. Abandone a riqueza e busque a sobrevivência. Rejeite a propriedade e salve a vida. Leve a bordo do barco a semente de tudo o que vive. Assim como épocas de maior acesso ao conhecimento e épocas de completa escuridão se alternam na história humana, da mesma forma, épocas de grande evolução moral e épocas de terrível decadência dos valores igualmente se revezam. Sobre a longevidade destes personagens antediluvianos, Joséfo escreveu: Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração daquela dos quais acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que os suplementos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida, e Deus a prolongava, tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Mâneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus, Moco, Estieu e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, todos dizem também a mesma coisa. Hesíodo, Hecateu, Auscasila, Elânico, Éforo e Nicolau dizem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isto que façam o juízo que quiserem. E apesar de todos os esforços de Noé, Deucalião ou Utanapishtim, qualquer que tenha sido seu nome, a nova civilização que este personagem ajudou a levantar não demorou a se corromper e desumanizar. Surgiu então uma das nações mais degeneradas da história até aquele tempo, a de Sodoma e arredores, uma terra de homens prósperos, porém soberbos, abundantes em riquezas, porém tomados pela ociosidade. Pessoas que, segundo Ezequiel, se negavam em fortalecer a mão do pobre e do necessitado e eram arrogantes e dissimulados. Uma sociedade que foi destruída pelo fogo, como a de Noé havia sido pela água. Mas Sodoma não foi o ápice da corrupção e degeneração da raça humana. A cada novo milênio, a ganância e o orgulho parecem enraizar-se ainda mais na alma dos homens. Na época em que Ovídio escreveu Metamorfoses, por exemplo, o Império Romano se espalhava pelos 4 cantos da terra, cometendo, em nome da obtenção de lucro e poder, atrocidades semelhantes às cometidas pelas grandes corporações ou mesmo pelos homens comuns de nosso tempo.
Até mesmo o solo, que até então tinha sido uma posse comum como a luz do sol e o ar, o ganancioso explorador passou a marcar-lhe os limites. De tanto que em abundância colheu, ele debilitou os campos e escavou a terra até suas entranhas em busca das riquezas que o Criador havia escondido e enterrado nas profundezas do Estige. Riquezas que foram descobertas e levaram os homens ao crime. E eis que veio o funesto ferro e o ouro mais funesto do que o ferro, veio a guerra que luta com ambos e entrega em mãos sangrentas as armas destruidoras, e os homens viveram de explorar uns aos outros. Convidados não se sentiam seguros na casa de seus anfitriões, nem sogro na presença do genro. Mesmo entre irmãos era raro encontrar afeto genuíno. O marido ansiava pela morte da esposa e ela pela do marido. Madrastas assassinas serviam venenos mortais, e antes do tempo filhos inquiriam os bens de seus pais. A piedade foi vencida e a donzela Astreia abandonou aquela terra encharcada de sangue. Na mesma época em que Ovídio se propôs a recontar as crenças de seus antepassados, um outro Jove desceu do Alto Olimpo e pôs-se a viajar pela terra. Seu nome era Jesus, e o povo daquele tempo, como o velho Licaon de outrora pensou: logo descobrirei e nem precisarei me esforçar muito para isso, se este sujeito é Deus ou mortal. E ninguém duvidará da verdade. E não demorou a atentarem contra a sua vida. Aquele Jove ou Jeová, nascido na Judéia com o nome de Jesus, à semelhança dos grandes deuses do passado, andou no meio do povo e pregou contra a ganância dos poderosos e a injustiça que se havia tornado prática comum entre a raça dos homens. O povo de seu tempo, no entanto, o ergueu em uma cruz como prova de que ele não passava de um homem que, sendo torturado, sangraria até a morte como qualquer outro. Mas para os discípulos deste profeta, que era chamado de Filho de Deus, ao cometerem tamanha crueldade contra alguém que havia passado todos os dias de sua vida ajudando os necessitados e promovendo a paz entre os homens, aquelas pessoas só conseguiram provar que sua ânsia por poder, riqueza e privilégios eram maiores que o seu senso de humanidade.